Você é muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal. Jaboque, vamos orar. Obrigada porque você se inscreveu. Se não se inscreveu, se inscreva. Faça seus comentários, dá seu like, compartilhe. E nós vamos ver como é importante andarmos pela fé. Como andar pela fé agrada o nosso Deus. Só que para andar por fé, é necessário ter os nossos olhos espirituais bem abertos. Veremos logo após a vinheta. Quando os nossos olhos espirituais estão abertos, quando eles estão fixos no autor e consumador da nossa fé, nós conseguimos ver o cuidado de Deus conosco. Vamos ao tema de hoje? Enxergando o invisível e vendo agir de Deus com os olhos espirituais abertos. O nosso tema está em 2 Reis, capítulo 6, verso 8 a 18. O nosso versículo-chave, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18, que diz: assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Se nós pararmos um pouquinho para pensar, o que nós vemos hoje? O que tem sido colocado na nossa frente? O que nós vemos aqui é temporário, passa, tem começo, meio e fim. Mas o que nós não vemos, que é do lado espiritual, esse é eterno. Nós vamos ver que os sírios, eles estavam em guerra contra Israel. Tudo que o rei da Síria planejava lá em secreto, na cama dele, no quarto dele, nos pensamentos dele, Deus pegava e Deus revelava ao profeta Eliseu. E eles não conseguiam surpreender Israel. Todo plano que ele fazia, ele era frustrado. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, Deus é expert nisso. Vamos ver Hebreus capítulo 4, verso 13, que diz assim: e não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem deveremos prestar contas. Então, olha só, nada fica escondido. Ao contrário, Daniel 2:22, olha que diz: revela mistérios profundos e enigmas ocultos. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita nele em todo o seu esplendor. Então você vê, tudo está diante de Deus. Nada foge dos olhos de Deus. E o profeta Eliseu, ele sabia, porque Deus trazia para ele, Deus revelava para ele, ele ia até o rei de Israel, com o propósito de livrar o povo de Israel da destruição. Segundo Reis, capítulo 6, verso 9 e 10 diz assim: mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso, o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Olha para você ver que tremendo. Toda vez que o rei da Síria tinha lá os seus planos, o Senhor trazia para o profeta Eliseu. E o rei da Síria ficava muito irado. Ele ficou desconfiado a ponto de achar que ele estava sendo traído pelos seus soldados. Até que um servo dele chegou e falou assim: não é nenhum de nós, não, mas é um homem de Deus. Segundo Reis 6:12, é tremendo que quando o soldado conta, o servo conta lá para o rei da Síria, o rei da Síria fica indignado. Então foi assim: e disse um dos servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. Olha que tremendo. Deus cuida dos seus, Deus cuida de cada um, Deus cuida de nós temos que crer. E o rei da Síria ficou furioso: antes a minha guerra era com todo o exército de Israel, mas agora a minha guerra é contra este homem. E ele manda buscar Eliseu, ele manda procurar onde está esse tal de profeta Eliseu. E eles foram lá em Dotã. Lá em Dotã não foi um homem, 2, 3 ou até 10 atrás de Eliseu, foi um exército. Olha que tremendo. Segundo Reis 6:14.
Então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. Olha a estratégia do rei da Síria. Olha que tremendo! Eles foram de noite, a hora que Eliseu estava dormindo. Quando o servo de Eliseu, no dia seguinte, ele se levanta, e levantou cedo, e ele viu o cerco que estava contra eles. O servo de Eliseu ficou apavorado, segundo Reis 6:15, olha só. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele ficou apavorado, ele ficou preocupado. E agora? É um exército contra nós, contra dois. Na verdade, quem eles queriam era Eliseu. Mas era impressionante, sabe por quê? Porque aquela situação era uma situação muito difícil, muito complicada. É uma situação desfavorável, como que Eliseu ia lutar contra todo aquele exército. Mas olha que se Deus mandasse, algo tremendo aconteceria. Eliseu, ele não se importou com aquele exército. Sabe por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus. Ele sabia que a intimidade de um homem com Deus faria toda a diferença no momento de tribulação, no momento de angústia, no momento desfavorável. Salmo 25, verso 14, o salmista fala assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós. E olha, aí nós passamos a caminhar com Deus. Nós passamos a andar com Deus. E o Senhor, ele revela as coisas também para os seus escolhidos. Ele revela as coisas para aqueles que ele deseja, que ele quer. Então, a intimidade com Deus, Eliseu sabia que fazia toda a diferença. E como Eliseu tinha intimidade com Deus, ele não ficou preocupado, ele não ficou apavorado como o servo dele estava. Muitos historiadores, muitos teólogos falam que o servo de Eliseu era Geazi, mas como a Bíblia não fala o nome, então eu vou evitar falar, porque a Bíblia não fala. Mas então vamos voltar lá. Eliseu, ele estava calmo, ele estava tranquilo, ele estava se sentindo seguro diante daquela ameaça muito grande. Eliseu sabia que se ele não tivesse intimidade com Deus, aí ele poderia estar preocupado, mas ele tinha, e ele confiou em Deus. Ele sabia que o diferencial dele, além da intimidade com Deus, era a confiança, era a oração. E ele estava sempre diante de Deus. A visão do servo de Eliseu era uma visão do momento, do que ele estava vendo, do que era palpável. Já a visão de Eliseu não. A visão de Eliseu era espiritual. Eliseu tinha os olhos espirituais abertos para Deus. 1 Coríntios 2:14 diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, quando Eliseu olha para aquela situação, ele não vai ver com um olhar de socorro, Deus nos acuda, não. Ele olhou com um olhar espiritual. Ele sabia que Deus estava com ele, que ele não precisava temer. Segundo Reis 6:16, Eliseu fala assim, e ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí Geazi, eu falando que é Geazi, não se esqueça, a gente não sabe quem foi, não diz o nome. Mas aí o servo de Eliseu olha e ele fica assim: mas como assim? Os que estão conosco é maior, eu só estou vendo esse grande exército querendo nos pegar, Como assim? Mas olha como o salmista vê a adversidade. Salmo 3, verso 6. Não temo os milhares de inimigos que me cercam por todos os lados. Esses salmos foi o rei Davi que escreveu. E ele tinha certeza: eu não vou ter medo desses milhares de inimigos. Eram também dessa mesma situação, inimigos físicos que me cercam por todos os lados. Mas olha como Moisés vê a adversidade. Êxodo 14:13. Então Moisés encorajou seu povo dizendo: não temais, permanecei firmes e vereis o que Yahvé fará hoje mesmo
para vos salvar a todos. Olha a fé de Moisés em Deus. E o rei Ezequias? Vamos ver? Segundo Crônicas 32, 7 e 8. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa do seu enorme exército, pois conosco marcha um poder muito maior do que o que está com ele. Com ele está apenas um braço humano, mas conosco está o braço forte de Yahvé, o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. Olha que palavra tremenda! E todo o povo, naquele mesmo momento, se encheu de confiança com as palavras proferidas pela boca de Ezequias, rei de Judá. Vamos recapitular um pouquinho. O salmista, ele fala assim: eu não temo milhares de inimigos que me cercam por todos os lados, porque o olhar do salmista, o olhar espiritual do salmista estava em Deus. Moisés fala: olha, não tenham medo, permaneçam firmes que vocês vão ver que o Senhor vai salvar vocês. E o rei Ezequias fala: não tenham medo, com eles, com os homens, estão apenas braço, corpo humano, o exército deles é grande, mas conosco está o Senhor Todo-Poderoso. É isso que eu quero chamar a tua atenção. Quando você está com o teu olho espiritual aberto, você não vai ter medo das circunstâncias, você vai estar confiante que contigo está o Deus que tem todo o poder. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 8,31, que maravilhoso. A que conclusão, pois, chegamos diante destes fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É maravilhosa a palavra de Deus. Como você está vendo a diversidade? Como está o teu olhar? Será que teu olhar está focado na circunstância ou está focado no Deus que tem todo o poder? Nós temos que entender que o nosso olhar espiritual tem que estar atentos, tem que estar fixos no Todo-Poderoso. O servo de Eliseu, ele estava com o olhar de homem natural. Já Eliseu, ele fazia oração. Olha o segredo de Eliseu, segundo Reis 6,17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. É isso mesmo. Deus, ele manda o seu exército, se necessário for. Olha as atitudes de Eliseu. Primeiro, ele anima o servo dele que estava lá com medo. Segundo, ele ora. E ele confia em Deus, ele mostra para Deus que ele confia nele. Olha o salmista no Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Se você teme a Deus, você pode ter certeza, os anjos do Senhor estão acampados ao teu redor. Salmo 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quando o Senhor me deu esse versículo, eu falei assim: opa, eu preciso fazer um estudo sobre isso, porque quando você descansa no Altíssimo, você está no castelo forte, você pode descansar à sombra do Onipotente, aquele que tem todo o poder. E esse era o motivo da tranquilidade do profeta Eliseu. Ele sabia em quem ele cria, ele conhecia o grande e imensurável poder de Deus. E Eliseu fala para Deus na oração: abra os olhos do moço. Eliseu, ele mostra para o moço quem é o Deus deles. E Deus mostrou o grande exército que estava com eles. E Eliseu sabia que Deus que estava com ele era um Deus que protegia, que cuidava, que defendia. Era o Deus que livrava. Ele confiava em Deus. O salmista Davi confiava em Deus. Salmo 145, 18 a 20, olha o que o salmista fala. O Senhor está junto de todos aqueles que invocam o seu nome. Olha a palavra. De todos os que clamam por sua presença com sinceridade. Assim, ele realiza os desejos daqueles que o reverenciam. Ouve-os clamar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam. E o salmista Davi, ele sabia do amor dele por Deus,
da reverência que ele tinha, do temor que ele tinha a Deus. E Eliseu, ele faz outra oração. Ele fez aquela primeira pedindo para Deus abrir os olhos do moço, lembra? Agora, ele sai diante daquele exército e ele fala para o Senhor assim: Senhor, cega os olhos do exército do rei da Síria. E o que Deus fez? Vamos ver, segundo Reis 6:18. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Eliseu estava pedindo a Deus para que aquele grande exército que tinha ido lá buscá-lo não enxergasse, que ele fosse assim, transparente, que eles não pudessem fazer mal algum. Como é bom nós falarmos para o Senhor as coisas que nós pensamos, as coisas que nós pedimos, as coisas que nós necessitamos. Muitas das vezes nós queremos pedir somente em pensamento, mas nós temos ousadia, nós temos liberdade de falar com o Senhor. E Eliseu faz a oração e fala, e Deus dá estratégia para ele. Eliseu pega esse exército e ele conduz, ele com estratégia, ele chega, olha, vamos lá aonde você está querendo, para você falar com quem você está querendo, E quando eles chegaram diante do rei de Israel, Eliseu fez a terceira oração. Agora, para que o Senhor abrisse os olhos daquele exército, para que eles vissem. E foi justamente isso, vamos ver, segundo Reis 6:20, e sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhe abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. Agora a história era diferente, eles estavam cercados pelo exército de Israel. Quando o rei de Israel viu, o rei de Israel falou: pronto, agora a vitória é nossa, agora a gente vai pegar e vai acabar com esse exército. Mas aí o rei de Israel pergunta para Eliseu: Eliseu, eu posso matá-los? E Eliseu fala: não, ao contrário, faça um grande banquete e nós vamos alimentá-los. Que estratégia diferente! Deus é Deus que nos dá estratégia no dia da adversidade. Segundo Reis 6:23, olha que tremendo. E apresentou-lhes um grande banquete. Comeram, beberam e os despediu e foram para o seu senhor, lá para o rei da Síria. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Que estratégia linda é essa que Deus deu para Eliseu? Com essa estratégia, o problema de guerra entre eles foi resolvido. Não teve vingança, não teve morte, mas teve sabedoria. Vamos começar a concluir. Eliseu mostrou e mostra para nós o quanto você tem intimidade com o Deus Todo-Poderoso, faz a diferença. Ele mostrou que quando se tem intimidade com Deus, tem certeza que Deus está cuidando da situação. Ele não duvidava que Deus ouvia, que Deus respondia a oração que ele fazia. Os olhos espirituais dele, lembra que eu falei? Estavam abertos, estavam focados no Senhor, podendo ver pela fé o exército de Deus com ele. Mas, olha que interessante, ele teve que pedir pelo servo dele, porque o servo dele não estava vendo. E Eliseu, ele mostra para nós que ele andava por fé e não por vista. Ele não andava olhando a circunstância, ao contrário, ele olhava quem estava com ele, quem tinha feito a promessa. No momento que Eliseu podia se vingar, você se lembra? Podia exterminar aquele exército, porque agora era diferente. Aquele exército da Síria que estava todo soberbo antes naquele momento, eles estavam lá até desprotegidos, podiam ser mortos pelo exército de Israel, mas não era isso que o Senhor queria. Ao invés, o Senhor usou Eliseu, o Senhor usou o rei de Israel e o Senhor usou a todos e eles fizeram o bem. Romanos 12, verso 17 e 18, o apóstolo Paulo fala assim: a ninguém devolver mal por mal, procurei proceder corretamente diante de todas as pessoas, empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Que palavra
tremenda. O diferencial de Eliseu era justamente a oração, a intimidade com Deus. E isso fez ele não ter medo diante daquele exército, porque a confiança dele não era no homem, era em Deus. Salmo 27:3, o salmista Davi fala assim, olha como o salmista fala, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Eliseu sabia, assim como o rei Davi sabia, que independente da situação, mesmo que a situação esteja totalmente desfavorável para um filho de Deus, para uma pessoa que teme ao Senhor, que ama o Senhor, Deus age a favor dessa pessoa. Que o Senhor Jesus possa abrir os teus olhos, se necessário for, para que você possa contemplar o agir de Deus em todas as situações. Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal. Jaboque, vamos orar, eu conto com você. Fique com Deus.